Bem-vindos, amigos, ao Brainscast de hoje. E hoje estamos com um convidado especial, Aurélio Gandra, que veio aqui contar a história que é muito bacana. Já sei algumas coisas aqui nos bastidores, mas vocês precisam ouvir o que vem de coisa boa aí. Eu estou aqui com meu sócio Lucas e vamos começar a conversa com o nosso querido Aurélio. Aurélio, tem muita história bacana que eu sei que vai sair dessa conversa hoje. E assim, vamos começar lá, redundância agora, começar pelo começo. Cara, você hoje trabalha com logística, com startup de logística, tem uma carreira aí bacana, mas eu achei bem bacana que começou lá com... Me conta um pouco do como que foi o futebol na tua vida. Claro, vamos lá. Bom, prazer, eu sou Aurélio. Estou aqui em Curitiba, né, agora, tem 4 anos que eu moro aqui, quase 4. Botaram um mineiro para conversar sobre história, bicho. Vai ter conversa até... Dale! Vai ter conversa até... Não, mas... eu morei muito tempo fora, né? Eu acho que metade da minha vida eu morei fora, nos Estados Unidos e Austrália. E um dos grandes pontos que foi um turning point, né, uma mudança assim para mim, começou bem cedo. Eu acho que eu sou cientista da computação. Com 8 anos, acho que a gente ganhou o nosso primeiro computador, eu lembro disso. Minha mãe chegou com um computadorzão, era um evento, né, em casa, ainda mais no interior de Minas. No terceiro dia eu abri o computador inteiro, cara. Eu tirei placa de vídeo, eu tirei tudo assim. Meu Deus, você desmontou o negócio. Minha mãe pirou, cara. Tipo, todo mundo pirou, meus irmãos, porque eu tinha uns irmãos mais velhos também. Mas depois eu montei tudo de novo. E aí acho que ele ficou muito claro, claramente eu não sabia disso, ninguém sabia, mas ali ficou muito claro como é que eu aprendi as coisas, né? Eu quero sempre saber como é que funciona lá dentro. Eu quero saber como é que tá ali. Talvez porque meu pai é médico, talvez eu tenha alguma coisa disso, né? Meu irmão é cirurgião e tal. Mas desde ali eu comecei a me envolver muito com computação. Eu sempre fui muito baixinho quando eu era adolescente, sempre joguei futebol, vou falar um pouco disso. E um dos meus caminhos foi ficar dentro do computador ali, cara. Tipo, eu mexia muito, eu jogava muito, eu brincava muito ali. Fui campeão de Counter-Strike ali em vários lugares, eu junto com meu irmão tinha um time. Mas quando eu tava nos meus 16, 17 anos, eu tinha uma mentalidade que era muito assim, cara, conseguia ir muito bem em matemática, física e tal, e eu estudava pra tirar 6. Cara, minha vida era essa, cara. Você não tem que estudar, não sei o que, cara. Eu estudava meia hora antes, tirava 6 e falava assim, cara, o que vai me levar no 10, né? E, tipo, eu tinha muito dessa mentalidade. Até que eu quis ir pra fora, né? Eu quis muito ir pra fora, pro exterior, pro exterior, cara. Então isso foi no ensino médio, assim, mais ou menos? Ensino médio, E eu queria ir pra fora, cara. Eu queria falar inglês, eu queria aprender coisa nova, etc. Não sei de onde que veio isso, tá? Não sei ainda o gatilho disso, mas... eu quis ir pra fora. E eu jogava futebol muito tempo, cara, desde 5 anos de idade. Meu irmão 3 anos mais velho que eu, jogava pra caramba. Então, você vai meio que seguindo os passos ali. E aí eu acabei entrando na faculdade, lá em Diamantina mesmo, cara. Pô, ciência da computação e tal. Lá nos Estados Unidos daí já? Isso no Brasil. No Brasil. Diamantina, no desculpa, interior de Minas. Sim, Diamantina. Só que eu falei assim, cara, não é isso que eu quero, sabe? Pô, porque eu quero ir pra fora. Daí eu comecei a buscar bolsas de estudos pra poder ir pra fora. Cara, fiquei procurando, tentei nos Estados Unidos. Eu lembro que talvez o primeiro lugar que eu me lembre assim, de ter buscado fora era uma cidade nos Estados Unidos que chamava New Haven. Mas era muito difícil entrar nessas faculdades, principalmente que você, né, não tinha muito contexto. Assim. E aí eu fui tentando algumas bolsas, eu consegui fazer algumas provas e consegui uma bolsa na Universidade de New South Wales, que era na Austrália, em Sydney. Peguei recomendação de professor, eu estava no primeiro semestre da faculdade, eu tinha 17 anos. Peguei todos os meus professores, pedi eles para escreverem uma carta, fui fazendo mesmo, fui costurando. E eu consegui essa bolsa por estudos. Eu consegui a bolsa pela prova que eu fiz e tal, eu consegui. Era uma bolsa que era para ficar 5 anos. Entrei na faculdade na Austrália, eu entrei pro time de futebol. Você entrou em Ciências da Computação lá na Austrália? Ciência da Computação, E pro time de futebol, da universidade? Da universidade, Porque, cara, chegou um brasileiro. Vai jogar eu era o bola. primeiro brasileiro da faculdade, inclusive. Ok. Porra! Sim, só tinha escandinavo, chinês, japonês, essas paradas. E aí, eu comecei a jogar futebol, eu comecei a jogar e eu jogava bem, né, cara? Eu jogava a vida inteira. Muito melhor que os caras lá.
E aí, pô, fui desenvolvendo minha vida lá na Austrália, eu ganhei a bolsa, mas eu não ganhava dinheiro pra me sustentar, né? Então eu tinha que trabalhar. Fazer os bicos. Fiz de tudo, cara, tudo. A primeira coisa que eu fiz, um trampo, foi, cara, pra mim foi umas paradas meio... como que eu falo? Foi muito agoniante, assim, pra mim. Porque, cara, eu vivia dentro de casa, cara, uma casa de 5 irmãos, no interior de Minas Gerais, todo mundo ali tranquilo. Do nada, eu tava em Sydney, Austrália, uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, né? E não falava inglês direito, assim. E aí eu lembro que eu consegui um trampo que era fazer reciclagem de componentes eletrônicos. Então, cara, a gente tinha um escritório no centro da cidade, pegava tudo que era cabo que tava quebrado, um monitor que não funcionava, e aí ia lá pro centro de reciclagem. Pro centro de reciclagem e deixava tudo lá. Porque você não precisava falar nada. Você não precisava falar nada. Você não precisava ter inglês, você não precisava ter nada. E enquanto isso eu fiz um semestre de inglês também na faculdade para aprimorar, né? E enquanto eu estava fazendo inglês, eu estava trabalhando fazendo reciclagem. E jogando futebol já também. Cara, futebol e trabalho de reciclagem você não precisa falar português. Não precisa, cara. Pô, bota a bola lá, você joga, cara. Pô, botou o monitor quebrado, você pega e joga pra reciclagem. Era isso que eu fazia. E é muito legal de você ver, e eu acho que você passou por isso também, né, a melhoria na língua, o quanto que você vai se sentindo mais abraçado em todos os cenários, assim, em todos os sentidos de uma sociedade. Eu comecei a trabalhar de garçom, já sabia falar o que tinha no prato, esse é gluten free, esse não é. Sabe, você já começava a ter um pouco mais de malemolência ali e naturalmente você começa a progredir, subindo, né? Progredindo. E aí eu cheguei num momento da minha vida que eu tava jogando futebol, tava estudando bem, cara, fazia seminário, falava sobre function points, umas coisas bem intensas assim de computação em inglês, e trabalhava na galeria de arte do New South Wales, cara, um lugar sensacional, assim. Uma galeria de arte mesmo, em frente ao Harbour Bridge, aquela ponte famosa de Sydney. Pô, ganhava grana pra caramba. Eu tava estudando. Eu falei, cara, eu acho que eu nunca vou sair desse emprego. Cara, eu tirava, sei lá, $1.500 por semana, sabe? Cara, era uma parada muito maluca, assim. E aí, numa dessas loucuras, eu falei assim, cara, eu preciso ir pra um lugar desafiador, assim. Tipo, na Austrália, eu vou ser garçom pro resto da minha vida. Tipo, eu acho que nós, seres humanos, a gente busca muito conforto, né? E eu tava no meio do conforto, cara. Eu morava em frente à praia, trabalhava de garçom, fazendo ciência da computação. Era desafiador, mas né, o mercado australiano ele não é um mercado muito grande, né? É um país pequeno. E eu tinha 20 anos de idade, cara. Cara, eu quero muito mais na minha vida, sabe? Muito mais. E aí eu fui tentando bolsa de estudos para outros lugares. Eu tentei nos Estados Unidos. Eu cortei minha bolsa de estudos na metade na Austrália. Cara, saí de Sydney fazendo 35 graus e fui pra Omaha, Nebraska, fazendo menos 35. Isso, virada de chave. Foi dar uma esquiada daí, né? Pô, lá não tem, cara. Lá não tem montanha. É só frio. É só neve, cara, assim. A montanha mais perto que tinha lá do Nebraska era no Colorado, cara, que era 8 horas de viagem. Ô, louco, tio. Então, tipo, é o centrão dos Estados Unidos ali que né, não se fala muito. Porém, no Nebraska, essa bolsa que eu tive ela era patrocinada pelo Warren Buffett, que é um dos caras mais icônicos de investimento na bolsa do mundo, né? E aí, pô, um cara super simples, ele mora numa casinha assim, muito básica em Omaha, e a gente acabou tendo muito contato com ele. Não fiquei bom em financeiro nem nada disso ainda não, tô tentando, mas senti muito inspirado ver um cara que é tão icônico, assim. Só veio o cara em jornal, essas coisas, sabe? Livro, matéria. E uma coisa mais engraçada, uma curiosidade muito engraçada é que quando eu fui pro Nebraska, eu fui, vou jogar futebol, né, cara? Então lá, cheguei, joguei algumas partidas, e o cara falou assim, não, eu acho, cara, você corre bem, vai fazer track and field. Mas os caras me colocaram no track and field, que é corrida, né? E aí eu descobri uma parada muito maluca, assim, que era essa mentalidade de atleta, ela não existia em mim, porque futebol era brincadeira, pra mim sempre foi brincadeira. Então, cara, pô, dava canetinha aos caras, pô, ficava brincando ali, né? Treinava muito, mas era brincadeira. Mas quando eu fui pro track and field, cara, eu tive que aprender uma mentalidade muito maluca, que é a mentalidade do esporte, né? E essa mentalidade, ela mudou um pouco minha vida, assim, de como pensar nas coisas, de como correr atrás das coisas mesmo, assim, porque, cara, era um treino muito pesado, era 3 vezes por dia, muito desafiador, assim, e qualquer errinho que você fizesse na hora certa, cara, imagina que você tem que correr 100 metros. Sim. Cara, uma corrida de 100 metros. Cara, uma pisada fora da linha ou uma pisada errada que você começa
você já era, cara, já perdeu. E você já sabe, sabe? Você já sabe. Então uma das coisas muito malucas é em frações de milissegundos, você deu o primeiro passo errado, é você não desistir e continuar para ver se você consegue ir pra frente. E o mais engraçado é que muitas vezes quando você começava errado, você conseguia até o final corrigir e ainda ganhar alguns campeonatos, porque alguém também errou lá atrás, sabe? Talvez tem gente que consegue fazer o tempo perfeito em treino, o cara faz, sei lá, 9 segundos em treino, e aí quando ele vai pra corrida, ele comete muito erro, mas também os oponentes dele também cometem muito erro. Ele acaba ganhando com 10:50, por exemplo. Então é um negócio que mexe muito com a cabeça, assim, cara. Você treina, chega na hora, você erra um pouquinho, você já... Treinei tanto, né? Caralho, como é que foi errar isso? E aí você começa a olhar um pouco essa questão dos tenistas, né? Cara, você olha um jogo de tênis... Sim, o cara erra a bola, aquela bola que foi errada. Ele é 90% mental, cara. Você erra uma, erra duas, erra três... Acabou. O cara tem que voltar e falar assim, cara, não, tem muito jogo ainda, eu vou acertar as próximas 3. Ah, não, erra as próximas 3 de novo. Cara, é muito maluco, sabe? E aí você começa a entender um pouco dessa mentalidade. Cara, você vai treinar. O importante é treinar. O importante é você botar tempo, esforço e dedicação. O resto vem sozinho, cara. Pô, se você estiver tranquilo e confiante na hora da pressão ali, do vamos ver, vamos né? ver, você consegue bem, sabe? Mas bom, eu fiz uma longa história, tem muita coisa ainda que tem nesse meio do caminho, mas basicamente é isso, cara. Eu saí de Diamantina, Minas Gerais, fui pra Austrália, ciência da computação, trabalhando, dei uma, né, parece que a vida vai te levar pra uma linha muito reta e contínua, né? Mas eu acho que é muito parte da vida você conseguir saber que, cara, vão existir desafios ali que vão te levar para baixo para depois sair para cima. Sem dúvida. Eu não consegui entender pros próximos 6 meses por que eu saí de Sydney para ir pro Nebraska. Sabe? Tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não tem nada. Sim. Sabe? Tava lá tão bem, né? O que vinha acontecer aqui? E aí, muito estudo, né, cara? Tipo, o que tem que se fazer ali? Estudar. Pô, pegar uns professores meus, a maioria dos professores eram chineses e indianos. Pô, os caras sabiam muito, os caras exigiam muito, assim, e numa escola que ninguém dá. O pessoal fala de Harvard, fala de MIT, fala de Caltech lá nos Estados Unidos. Mas, cara, a Universidade de Nebraska é muito boa mesmo. Tipo, era muito boa. E eu aprendi muita coisa lá. Então, eu acho que essas coisas da vida, assim, elas são muito importantes pra gente entender que a gente é forte o suficiente pra vencer em qualquer lugar, sabe? Mas esse foi um pouco da trajetória de estudo meu, né, cara? Eu saí de Diamantina, Austrália, Nebraska. E no Nebraska eu acabei pegando uma coisa bem legal do esporte, que era uma das coisas que eu não tinha muito. Eu gostava do esporte porque eu gostava do futebol, né? Quando você tava em Nebraska, você tava com quantos anos assim, mais ou menos, Aurélio? 20, já? Foi dos 21 aos 23. Mas você ficou dos 21 aos 23 lá. Daí depois de lá você foi aí veio pra cá? Não, lá do Nebraska eu comecei a tentar alguns estágios, algumas coisas. Eu consegui um estágio em Nova York, eu fiquei 4 meses em Nova York no estágio. Não pagava nada, cara, eu tive que pedir... Estágio voluntário. Aquele estágio. Mas eu tive que pedir acomodação para um amigo que eu conheci, tipo, por Facebook na época, né? Brasileiros em Nova York. Sim, alguém nossa. tem um lugarzinho para me emprestar aí para eu ficar. Esses grupos salvam bastante gente, né, cara? Eu não sei, mas quando você foi pra Austrália, assim, o primeiro país que você foi morar fora foi a Austrália, né? Você foi com alguma coisa daqui pra lá pra fazer um dinheiro? Tipo umas muambas, assim? Nada, cara. Sonho de valsa? Nada, cara. Eu não tinha muito dessa. Tem um caso bem legal que a gente fez lá na Austrália e eu não tinha muito essa mentalidade. Cara, pô, era um Zé da Roça. Cara. Tava indo na louca, né? Minha mãe fala que eu até mudei, né? O meu sotaque, ele mudou muito e é muito direcionado à mudança que eu fiz mesmo pessoal, né? Eu tinha um sotaque muito carregado mineiro e tal, mudou um pouquinho, apesar de eu ter ainda muito. Mas um ponto legal tinha um amigo meu que trabalhava num matadouro de frango lá na Austrália. E, cara, o cara matava frango todo dia, cara, quilos e quilos, né, centenas de frangos, milhares. E esse cara um dia chegou e falou assim, cara, pô, olha, eu vi lá que o pessoal não tava usando o coraçãozinho, tá aqui um saquinho de coraçãozinho. Coração de galinha. A gente fez um churrascão lá, tal, não sei o que, usando coraçãozinho de galinha. A gente falava que a gente comia muito no Brasil, né? E esse cara chegou e falou assim, cara, porra, lá tem sobrando, muito, cara. O pessoal não usa, eles jogam fora. Cara. Me ensina, né? E aí a gente começou a falar assim, cara, começa a pegar mais, cara. Pega lá e vamos trazer, vamos vender pra comunidade brasileira, cara.
E a gente começou a vender coraçãozinho pra comunidade brasileira. Olha aí, ó. Espetinho no coração. Pô. E não tinha, sabe? Era uma coisa que não tinha. Até que a gente levou meio que na brincadeira, era mais pra socializar, cara. Vendia ali por um dinheirinho, pagava os caras do frigorífico. Até que o frigorífico entendeu que na comunidade brasileira é muito grande lá e eles começaram a vender eles mesmos. Se vira. Mas a gente meio que abriu um business ali, né, cara? Eles viram o Pela spin-off ali, oportunidade. né? Ó, olha aqui, ó, a porta. Faz espetinho, vamos vender. Mas aí foi meio que criando, porque eu era um cara muito introspectivo da computação, e aí eu acho que esses tapas nas caras, assim, né? Tipo, tinha que... Porque isso te força a sair bastante sim, quando você tá sozinho, né, cara? Porra, você tem que... eu gosto de pegar essas experiências, né, e analisar mais ou menos quando uma criança nasce, né? Quando você nasce lá, quem que são os seus amigos? Os amigos dos seus pais, os filhos ali próximo. Quando você vai num lugar assim sozinho, quem que é os teus amigos do seu pai? Não tem ninguém, né? Você dá-lhe, baixa pra frente. Então, obriga a gente bastante a sair fora da casinha, assim, da casca, né? Eu acho que é da hora. E a gente acaba inventando coisa nova, né? Tipo, vender espetinho. Vender espetinho, essa foi boa. Eu já entreguei demais. jornal na rua, lá na Irlanda, num frio de 1 grau, 2 graus. E aí você tinha que se livrar de 3 bolsas, 4 bolsas de jornal. Era eu e outra menina, ela do lado da rua, eu do outro. E aí logo no primeiro dia que eu comecei, já me deram 4 bolsas e 3 para ela. Aí já tinham 700 jornais e a gente tinha que distribuir, né? E eu fiquei pensando, mas como é que eu vou chamar a atenção do povo para distribuir mais jornal? Ela ficava lá na esquina, não falava nada, nem bom dia, e ficava dando jornal aqui, o pessoal pegava metro, que até teve aqui em Curitiba também. Teve mesmo. E devia estar lá na Austrália também, a metro, né? Tinha também, né? E daí eu comecei, lembrei daqueles filmes americanos que parece os piá gritando New York Times, eu não conhecia, aí eu comecei, Good morning, Metro! E aí todo mundo dava risada e pegava o jornal. Isso. Pô, pra que eu fiz isso? No outro dia tinha 800 jornais para distribuir. Aumentaram tuas valas. Quanto mais saía, mais me dava, né? Isso aí. Terminava cedo, né? Chegava 3 horas da tarde, assim, ó, já terminei tudo. Então amanhã você vai ter 2 vezes mais. Cara, isso aí era... O trampo era de 7 da manhã até 9. Era só 2 horas que era o tempo de distribuir, que era o pessoal indo para o trabalho. Então todo mundo tinha que ir com o jornal. E aí de 9 eu corria para a escola, da escola eu saía e ia para o trabalho. Era pesado. Era legal. Eu gostava da parte desse metro que ele ficava falando de uma pessoa que viu no metrô. Eu vi uma menina de blusa vermelha ontem, você deu um sorriso pra mim, tá aqui meu telefone. Às vezes fazia um cupido assim no metro, era bem legal. É que assim, a Irlanda ela é muito pequena, não sei, a Austrália é outra coisa, mas a Irlanda é muito bairro, assim, é como você falou mesmo, você até rádio mesmo, você vai escutando a rádio e é umas coisas engraçadas a história da rádio. E depois desse estágio aí, me conta como é que você chegou na Boeing. Então, esse é um negócio legal. Mas engraçado é que houve uma confusão muito grande dentro da Boeing, porque naturalmente eu sou brasileiro, né, e passaporte brasileiro ainda, porém eu morava nos Estados Unidos e educação americana e australiana. E aí tinha 2 tipos de... Era o trainee, né? Era um programa de trainee. Você tinha trainee para estudantes internacionais, ou né, para pessoas internacionais. A Boeing faz muito isso, né? Como ela tem que ter muita relação com os países, ela acaba trazendo pessoas do próprio país para poder trabalhar na Boeing e já criar essa relação com aquele país. Então houve bolsas que a Boeing teve de estudantes internacionais, né, internacionais turcos, do Emiratos Árabes, brasileiros, indianos, e aí eles iam criando isso. E daí eu vi cara, eu não sei como que eu fui ver essa oportunidade, mas eu acabei vendo a oportunidade da Boeing por 2 lados. Eu vi uma que era pela universidade mesmo, cara, trainee na Boeing e tá lá. Então eu apliquei como um estudante americano, né, saindo da Universidade do Nebraska, e eu apliquei como brasileiro, porque, na minha cabeça era a mesma coisa. Sim. A faculdade estava lá, oferecendo né, para você se aplicar para trabalhar na Boeing. E eu acabei vendo, eu não lembro por onde que eu vi, cara, mas eu vi um flyer falando assim, cara, a Boeing está lançando um programa de trainee para brasileiros. E aí o mais engraçado foi que eu passei nos 2.
Eu passei no americano e no brasileiro. Tinha que ter 2 Aurélio lá. Só que o americano, ele exigia o passaporte americano. Uhum. E aí, quando eles perceberam que eu era a mesma pessoa e eu passei por 2 caminhos completamente diferentes de entrevista, etc. Tanto que eu falei assim, cara, eu posso ir pra Seattle pra fazer entrevista. Não precisa. Isso no brasileiro, né? Não precisa, é uma viagem muito longa, não sei o quê. E eu tava no Nebraska e falei assim, tá bom, cara, Nebraska, Seattle é longe, né? Só que a pessoa falando achava que eu tava no Brasil. Uhum. E aí, pelo americano mesmo, eu foi uma pessoa fazer entrevista e tudo mais. E aí eu acabei passando nos 2 e quando houve esse problema, eu falei assim, cara, você não passou na Boeing. Me ligaram, falaram, você não passou na Boeing porque você precisava ter o passaporte americano. Eu, puta, cara, fiquei pé da vida, né, pô? Passei em tudo, mas eu não passei. Só por causa do documento, né? E aí depois, no mesmo dia, me ligaram e falaram assim, cara, você passou no treininho da Boeing. Eu, cara, o que tá acontecendo? Só que era pelo outro lado, que era do brasileiro. E aí eu acabei entrando pelo brasileiro. Só que o mais engraçado é que eu fiz... De um lado, eu fiz 8 entrevistas, todas por telefone. Cara, e, pô, pra mim era bem difícil ainda, assim, né? Tipo, a primeira entrevista de trabalho, tem toda uma pressão, 100% inglês. Uhum. Mas foram 8 entrevistas, cara, pelo telefone. E, assim, e eles me contrataram. Eu falei, cara, então eu falo bem pra caramba, tá ligado? Tipo, eu sou bom nisso, né? Eu comecei a pensar nisso. Pô, eu sou por telefone, eu consigo passar em 8. Então, estão sabendo o que eu faço. E aí, pelo americano, foram 2 entrevistas. Mas uma presencial. E beleza, passei. E aí, pô, irado. Aí eu fiquei feliz pra caramba. Foi um dos poucos momentos que eu percebi quem eu tinha me tornado um pouco, assim. Que eu tava Cara, eu tava fazendo um estágio nessa época em Boston, norte de Boston, que já é New Hampshire. Uhum. É New Hampshire e Massachusetts, né? São os 2 estados ali. E aí eu não tinha ninguém pra falar que eu tinha passado na Boeing, cara. Tentava ligar pra minha mãe, o celular não tava funcionando, cara, uma confusão. E eu fiquei feliz pra caramba, mas, cara, não tem ninguém pra contar que eu tô feliz, sabe? Tipo, isso é uma coisa bem profunda, assim, que eu acabei internalizando muito, de falar assim, cara, talvez eu fiz até muitas conquistas em outros momentos da minha vida e não me preocupei muito em contar pra ninguém, assim, sabe? Sim. E tem muita gente que fala assim, cara, você tem que celebrar, cara, olha o que você fez, velho, não sei o que. Eu sei, mas... Quem celebrou foi os caras da Boeing, né? Ufa, conseguimos, demos um jeito, trouxemos o cara pra gente. Imagina, pelos 2 lados. E isso virou uma brincadeira, inclusive, porque como eu tinha passado pelo lado americano, mas eles descobriram que eu não tinha o passaporte, eles já tinham selecionado 3 pessoas no lado do Brasil, e eram 3 cargos diferentes, um que era finanças, outro que era não sei o quê, e o outro que era novos negócios. Novos negócios na Boeing é um parque de diversão, cara, tá ligado? Uhum. Uma empresa de aviação, já passou por 8 guerras, né, os americanos lá. Cara, os caras têm drone, tem avião, tem submarino, cara, tem tudo, faz consultoria de aeroporto. Novos negócios, e aí eu tinha aplicado para esses novos negócios, apesar de eu ser cientista da computação. E aí o cara que tinha passado em novos negócios, ele acabou caindo para finanças. E eu assim, pô, cara, o cara ficou meio, né, bravo, assim, porque primeiro tinha falado que ele tinha passado, e depois tirou ele e colocou ele no finanças, porque aí eles me tiraram do americano e me colocaram no brasileiro. Então foi muito engraçado, assim, tipo, era pra ser, né? Não tinha jeito. E aí eu mudei pra Seattle. E aí eu fui conhecer outra parte dos Estados Unidos, né? Já tinha Nova York, Boston, Nebraska e agora Seattle. Então eu tinha comecei a transacionar por tudo aí nos Estados Unidos. E Seattle, de fato, foi uma das cidades que eu mais gostei, assim. Eles têm uma cultura muito única, né? Uhum. E aí eu comecei a trabalhar na Boeing, cara, e eu trabalhei em 4 unidades lá. Que foi a de defesa, um pouco. Cara, e pra entrar no centro de desenvolvimento da Boeing, você tinha que entrar com um cara escoltado, porque eu não tinha o passaporte americano. Tipo, esse é um red flag pra eles, é um problema lá. Maluco. Então toda vez que eu tinha que entrar num prédio específico, tinha um cara que me acompanhava, até no banheiro, assim, cara, fazendo reunião e tal. Foi muito interessante, foi bem legal. Não posso falar muito sobre até hoje, porque eu tenho um contratinho lá. Eu trabalhei com consultoria de aeroporto. Então a gente fazia consultoria da logística do runway ali da pista, a interna, que era um pouco mais comportamental, né? A questão de grupagem, de entrar no avião, grupo 1, 2, 3, sabe? Uhum. Tinha que desenvolver algoritmo para isso e tal. Então a gente trabalhava com companhia aérea e com aeroporto. E aí teve um projeto bem legal que foi tava começando a ficar muito famoso essa questão de hub, que é, por exemplo, você tem o aeroporto de Heathrow, em Londres, que é grande, gigantesco, passa todo mundo. Mas você tem o Gatwick, que é um pouquinho mais longe, afastado. Menorzinho. Porém, ele é muito mais barato. E aí, geralmente, as empresas queriam fazer
com preço mais barato, né? Viagens com preço... A Ryanair só passa por lá, por exemplo. Eu já caí muito em Gatwick. Então, quando você vai na low budget mesmo, na mais barata, você vai geralmente pelos hubs, porque é mais barato e mais fácil de conseguir o slot, né? Que eles falam, que é difícil conseguir slot para o aeroporto da Azul, Campinas. Campinas é um dos pontos. Então, começou a crescer muito esse conceito no mundo e, cara, a gente viajou pra caramba. Tipo, fui pra Islândia, cara, fui pra Londres, fui pra China, cara, foi uma... Viajei pra 14 países com a Boeing em 2 anos e meio. Que beleza, bastante coisa mesmo. Cara, parque de diversão, cara. E assim, cara, como você era um trainee, você tinha muita responsabilidade, mas a Boeing é uma empresa quase uma empresa pública, assim, sabe? Então, a gente fala que eles perdoavam o erro muito fácil. Tinha um sistema de governança legal, muito assim. grande. Então, cara, você era um cara que você tava só pra adicionar e eles não demandavam muito pra você. Então, eu ajudava muito em fazer tudo lá e projeto, etc. E aí eu caí em outra unidade da Boeing, que era uma unidade que eles estavam focados muito no Brasil, que era você pegar... Pô, a Boeing tem mais de 10 mil patentes criadas, que não necessariamente são usadas. Tá? Então você tem pessoas... Isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Se paga muito bem para quem tem PhD, uma pessoa mais cientista assim mesmo. Aqui no Brasil, o cientista vai para fazer bolsa de pesquisa que, né, acaba não sendo direcionada ao mercado. Mas lá eles acabam contratando um corpo de cientistas para ficar desenvolvendo coisas novas. E eu conheci um cara que chama Gary Jerdison. E ele era o maior inventor da Boeing. Ele tinha 180 patentes no nome dele. Cara, eu conheci o cara, a lenda, sabe? O Gary era a lenda. E aí a gente viajou pro Brasil juntos, cara, eu aprendi tudo sobre patente, segredo de marca, essas coisas, foi bem legal mesmo. E a gente começou a vender essas patentes para empresas que forneciam serviços para a Embraer. Então, cara, tem uma empresinha pequenininha que é especializada em fazer, sei lá, avaliação de casco de avião. Pô, a gente tinha uma tecnologia legal que podia vender para os caras para eles fazerem o serviço deles. Então a gente fez um tour aqui pelo Brasil também com esses caras. Tipo, minerando esse pessoal. E, cara, foi uma coisa muito maluca porque eu voltei pro Brasil, que é meu país, aquela hora, com gringos, sendo gringo. Eu era basicamente um gringo. E foi uma mudança, foi um negócio bem maluco, assim, pra mim. Porque, tipo, cara, pô, eu tô no meu país e eu tô falando errado, velho. Eu falo, pô, meu nome é Aurélio, né, cara, do dicionário. Eu tô falando umas paradas erradas, assim. Sabe? Foi muito complexo. Mas a Boeing foi um parque de diversões, cara. Assim, até que quando o meu trainee acabou para você ser efetivado, essa empresa de consultoria que eu estava trabalhando, ela era canadense. Que era uma empresa que foi comprada, né? Então, para eu tinha que escolher entre esses 4, ou me escolheram para ir para um desses 4 unidades que eu trabalhei, que era novos negócios, de patente, a consultoria e a defesa. A defesa já era descartada porque eu não tinha passaporte. E aí, entre essas 3, eles me colocaram para consultoria. E a consultoria era no Canadá. Os caras, vou ter que mudar para o Canadá agora, pô, não sei o que e tal. Aí, nesse meio tempo, eu acabei conhecendo uns amigos do MIT que trabalharam num projeto parecido, assim, de roteirização de carros, uma coisa mais computacional, assim. E esses caras tinham acabado de ganhar um cheque de 50 mil porque eles tiveram uma ideia legal lá no MIT e tal, e eles estavam indo para São Francisco para abrir startup. E aí eles me chamaram. Quer ir junto com a gente? Aí eu disse, cara, bora. Com certeza. Aí eu desci de Seattle para São Francisco. Só trocando os climas, né? Cara, eu passei por tudo, cara, dos Estados Unidos. E aí o mais legal foi que, cara, eu caí de paraquedas num negócio que eu nunca tinha pensado na minha vida, que era startup, né? Eu não sabia nada, nada. O pessoal começava a falar de, vamos ser sócio, equity. O que é equity, cara? Equity é a porcentagem que vai ser quando a empresa não sei o quê, você vai ganhar não sei o quê. Eu falei assim, cara, não, peraí. Quando que o dinheiro entra no bolso mesmo? Como é que é isso aí? Sabe, tipo, eram umas perguntas muito idiotas, assim, mas naturalmente os caras já estavam treinados em startup há 3, 4 anos. Eles eram molecões também, devia ter uns 22 anos de idade. E aí eu, cara, o que é isso? E eu fui aprendendo, tipo, do zero, assim, o que era. Tipo, eu nunca tive a curiosidade de saber o que era startup, de empreendedorismo, nem nada. Tanto que eu tava numa grande empresa, né? Meu pai ficou feliz, pô, tá na Boeing. E aí quando eu saí da Boeing, eu falei assim, cara, o que você... Você ir da Boeing com 4 amigos lá pra São Francisco, pai. Você tá maluco? E aí foi essa empresa, a Foxtrot. Era um projeto bem novo, era um produto bem legal, assim, que era meio que Isso foi em 2013. 13 para 14. Eu já tava com 24 anos.
É isso, 14 para 15, desculpa. 24 para 25. E aí era um projeto que era meio que um Waze. A gente chamava que era o primo mais velho do Waze. Porque o Waze ele te dá as ruas que você tem que pegar para você chegar de ponto A a ponto B. Sim. A gente dizia numa rota, sei lá, de 10, 15 pedidos, se você tinha que ir pro ponto 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Qual que era o melhor Se jeito? deu trânsito em alguma cidade, em algum desviava. lugar, você tem que desviar, agora você entrega pro 6 e não pro 1. Então era uma rota dinâmica que ajudava o motorista a se guiar melhor de acordo com o problema. Porque a teoria é, por mais que você consiga desenhar a melhor rota pro motorista para ele sair daqui meia hora, se daqui meia hora ele saiu, choveu e teve um acidente na rua 7 de setembro, na Avenida 7 de Setembro, a decisão que o motorista vai tomar vai ser uma decisão puramente emocional e da cabeça dele. Algo que, quando você coloca um sistema que reconhece a mesma coisa que o motorista vê, né? O motorista viu que teve um trânsito, você também viu que teve um trânsito. Quando você coloca um algoritmo, ele vai dizer melhor rota para o cara a partir daquele momento que teve o problema. Cara, a gente economizou 15, 16 milhões de dólares no ano na Bembev, colocando esse sistema. E essa solução é aberta para mercado ainda ou não? É, Tem que cara, desenvolver particularmente? Se Não, quiser. ela é aberta. A gente pegava dados de Weather Channel, de Waze mesmo, de Google, de histórico, assim, né? Então, por exemplo, se você está visitando uma padaria todo dia, às 7 horas da manhã, e você não está conseguindo entregar lá, por determinado motivo, a gente não vai mandar você no próximo dia ir lá às 7 horas da manhã. Ainda existe a empresa? Existe. Ah, Ela legal. foi comprada por uma empresa canadense. Olha aí. Em 2000 e... Justo pra onde você não queria ir, né? É. Olha só, cara! Não Não pega! Apesar de eu gostar muito do Canadá, cara, eu gosto muito do Canadá, eu tenho um apreço, mas eu não vejo minha vida, eu não via a minha vida lá, sabe? E aí, essa empresa, o mais engraçado é que a gente tinha aberto uma empresa no Brasil, né? Uma filial no Brasil. E a gente cresceu muito no Brasil, muito mesmo. A gente tinha uma equipe de 10 pessoas aqui no Brasil, foi vendido naturalmente. E aí, cara, me vi numa situação que eu nunca tive antes, né? Eu sempre emendei uma coisa com a outra, né? E eu tava assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida, cara? Tipo, aí bateu pandemia... E o Equity apareceu, né? É. O Equity apareceu aí. Eu aprendi. Foi quanto tempo, assim, entre vocês começarem a ideia e receber essas primeiras propostas, começar a monetizar mesmo? Eu cheguei, a ideia já existia, né? Mas a empresa não. E aí tinha dinheiro pra ideia e não dinheiro pra empresa. Que é um negócio bem maluco. Cara, 2014 para 15, 2020, foram 5 anos. No segundo ano, a gente viu uma explosão meteórica assim, de cliente, porque a gente conseguiu o case com a Bembev, com a Ambev, né? Então a gente fez um piloto com a Ambev, eles pagaram lá uma grana, viemos pro Brasil, fizemos na Moca lá em São Paulo, porque o cara falou que se funcionasse na Moca, funciona no mundo inteiro, pela complexidade que é São Paulo. Funcionou, e a gente de fato foi para 15 países só com a Ambev, cara. Eu visitei esse lugar tudo, cara. Eu fui para México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Paraguai. Cara, tipo, tem muita história, inclusive, nesse, né? No Paraguai, uma vez, eu falo muito bem espanhol. Você vai para os Estados Unidos, você aprende inglês e espanhol. É mais espanhol do que inglês. Inclusive, eu fui para Nova York com uma mulher, vou dar um parênteses aqui. Fui para Nova York com minha mulher esses dias e ela fala inglês, assim, um inglês bem brasileirado, né? Naturalmente, ela morou a vida inteira no Brasil. E é absurdamente... bizarro a diferença que existe quando você vai nos Estados Unidos falando só inglês e quando você vai nos Estados Unidos sabendo falar inglês e espanhol. E aí eu vou falar por quê. A classe trabalhadora dos Estados Unidos, porteiro, recepcionista, todo mundo fala espanhol. 100% espanhol, cara. E aí, quando você começa a falar espanhol com esse pessoal, você já cria uma conexão diferente do que você chega falando um americano lá. Hey, how are you? Sabe? Então eu lembro que a gente chegou no hotel e a minha mulher falou assim, pô, o cofre tá quebrado, velho, o cofre vamos trocar de quarto, vou ligar lá pra mulher, ligou, não sei o que, my safe is broken, não sei o que, falando e tal. E a mulher assim, desculpa, não dá pra... não consegui não sei o que. Aí eu liguei de novo pra mesma mulher, falei assim, hola, como estás? Está bem, hablando todo em espanhol, não sei o que. E aí a mulher veio na hora, cara, e consertou o cofre. Viu só? Na hora. E eu falei assim, cara, esse pra mim é o quanto você tem que falar espanhol nos Estados Unidos. Sabe? Você resolve sua vida no dia a dia, sabe? Então eu acabei aprendendo muito espanhol. E aí eu lembro que eu fui treinar. Pô, eu tô felizão, falo espanhol pra caramba, vou lá fazer uma implementação no Paraguai.
aplicativo para motorista, cara. Fui para Coronel Oviedo, que é uma cidade no meio do Paraguai. Cheguei lá e tô falando assim, falando espanhol, tendo treinamento, não sei o que. Aí os caras começam a soltar umas coisas e começam a rir. Eu falei assim, cara, não entendi o que ele falou, velho. Aí o outro começa a falar assim, não, por quê, não sei o que, e falou uma coisa e todo mundo começou a rir de novo. Eu, cara, o que tá acontecendo? Eu tô fora aqui do mercado, cara. E aí, naturalmente, quando você vai pro interior do Paraguai, só rola Guarani, cara. É só Guarani, velho. Só Guarani. E aí, eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu peguei o Duolingo naquele mesmo dia. Cara, eu fiquei o dia inteiro que eu fui pro hotel, a noite inteira aprendendo Duolingo. Cheguei o cara começou a fazer piada, assim, começou a rir. Aí eu não lembro como é que era a frase, mas eu falei assim, um cunha porã, que é o cabelo da sua mãe é muito bonito. Uma coisa assim. Na hora que eu falei isso, o cara abriu o olho e falou assim, caralho, começaram a rir, sabe? Aí já conectou direto, cara. E aí foi outra conversa, foi outro momento depois que você tentou fazer essa conexão, exato, né? Criou um rapport ali com eles, né? Aí e, cara, a língua é importante. Cara, pra mim a língua, idioma é o maior conector e expansor, assim, não sei se existe essa palavra, de relacionamento, cara. Seja relacionamento social, sabe? Eu falo que a minha vida ela mudou quando eu comecei a falar inglês, mas ela transformou quando eu aprendi a falar espanhol, cara. Porque você vai... tem a moça que trabalha aqui que é venezuelana, e eu cheguei falando com ela assim, oi, coño, como estás? E coño é uma palavra muito venezuelana, sabe? Coño, coño é tipo cara, velho. E ela já olhou assim, cara, como sabes de coño, não sei o que, sabe? Isso já mudou, cara, a relação dela. Ela falou, cara, o cara, ele sabe de onde eu sou, sabe? Ele sabe, ele não tá só E essa conexão, cara, pra mim é uma das coisas mais impressionantes que eu aprendi na minha vida, assim, cara. A conexão do idioma, da pessoa perceber que você gastou um tempo pra você entender quem é ela, como ela fala e o que acontece na vida dela fora daqui. Isso cria um relacionamento muito forte, cara. E o espanhol mudou minha vida, cara. Pô, chego no Chile, eu vou pro Chile agora dia 2. Cara, chego no Chile, eu já chego falando igual os caras, sabe? Eles falam muito weón lá. Weón, que estou chegando aí, weón, que... E é muito diferente do venezuelano, sabe? São duas línguas diferentes. Sim. E eu só consegui aprender isso uma vez que eu falei espanhol. Então a língua pra mim, o idioma ele muda completamente a maneira como você vive o mundo, sabe? Sem dúvida, permite experiências únicas, né? São coisas assim que você não teria. Você até teria experiências naquele lugar, mas talvez não tão profundas e tão, né, dentro assim quanto você sabe. É muito show de bola. E aí eu parei, Foxtrot, a gente foi para 15 países. A gente foi para Europa, Holanda, Bélgica, Londres, Inglaterra e Suíça. E quase todos os países da América do Sul. Então, cara, eu viajei já pra... Foi tudo rodando pela Ambev, isso? Também pela Ambev, rodando o piloto que vocês estavam fazendo com eles. E já era contrato, né? Então, você tem um case muito forte e o cara da Suíça falou assim, pô, eu quero isso aqui também. Quem que vai? Vai o Aurélio, pô. O Aurélio que já viu na mala já aqui. Já tá aí. E pra mim, cara, eu adorava, cara. Foram experiências absurdas. Assim, só de país que eu viajei a trabalho foram 22 a trabalho, sabe? Mais os que eu fui a diversão. Lazer, né? Pô, passei no sudeste da Ásia ali uns 40 dias, bem interessantes, quando eu tinha meus 20 anos. Mas assim, eu acho, e aí a gente tava falando disso mais cedo, eu acho que o maior presente que eu posso dar pro meu filho é ele saber falar línguas diferentes. É ele saber se conectar com pessoas de maneiras diferentes. Eu acho que esse que é o grande ponto. Então eu até demorei um pouco, porque a gente tem um pouco dessa síndrome do impostor, assim, quando meu filho nasceu, eu falei assim, cara, será que eu sou bom o suficiente para falar inglês com ele? Cara, pô, né, talvez eu vou ensinar ele alguma coisa errada, sabe? Porque eu, claramente, né, por mais que eu tenha uma bagagem muito grande no inglês, eu não sei tudo, sabe? E aí eu ficava muito nessa, será que eu vou ensinar ele alguma coisa errada? Até que eu conheci um amigo meu que ele é filho de diplomata austríaco, de descendência indiana, e, cara, a filha deles, da idade do Antônio, meu filho, 5 anos, ela fala 5 idiomas, cara. Meu Deus, com a mãe ela fala hindi, com o pai ela fala alemão, na escola fala inglês, e ela ainda tem uma escolinha que ela faz fim de semana que é em mandarim. E ela tá no Brasil agora, tá falando português. Cara, tá ligado. É que até 6 anos de idade a criança tem uma facilidade enorme de várias línguas.
Depois disso vai diminuindo essa facilidade. Então é a hora de colocar mesmo. Eu já li em algum lugar que o mesmo campo que a gente usa para aprender matemática, física, é o mesmo campo para aprender línguas, assim. Eu já li em algum lugar, mas o Miguel Nicoleles ele desmente isso completamente, falando que o cérebro é uma coisa só. Mas, cara, uma coisa que eu queria falar, né? Você falou que usava a tecnologia a empresa usa tecnologia para rastrear essas rotas. E eu achei curioso porque eu tava olhando um dia sobre a UPS. A UPS ela tem um estudo que... Eu não lembro o que é, se o cara só vira à direita ou que ele só vira à esquerda. Ele é proibido virar do outro jeito porque aumenta e não sei como. Mesmo que tenha trânsito, desvia sempre para um lado só. Esse estudo é legal e ele funciona muito no cenário americano, porque os Estados Unidos... Funciona mesmo isso? Funciona. Porque, o que acontece? Na rua dos Estados Unidos, cara, quando você tá indo fazer uma curva na sua... Como é que chama? Na sua paralela aqui? Na sua... Como assim? Quando você vai fazer uma curva que você não atravesse a rua, sabe? Você está entrando numa rua e você vai virar à direita e tem um sinal vermelho, você não precisa parar. Você só precisa ter atenção e ver se o carro está vindo. Entendeu? Então, por exemplo, eu tô indo, vou virar à direita, se o sinal está vermelho, eu posso mesmo assim virar à direita. Agora, se eu vou virar à esquerda, eu tenho que esperar o sinal porque tem carro atravessando. Sim. Então, essa é Mas faz sentido mesmo. Faz muito, cara. Sim. E toda vez quando eu mudei pro Brasil, eu falava assim, cara, por que eu não posso virar? Não tem ninguém vindo, sabe? Eu consigo ver e eu não vou atrapalhar ninguém. Mas, bom, isso acontece nos Estados Unidos. E aí, no UPS, eles falaram assim, cara, peraí, então. Se meu cara tá fazendo curva à esquerda, quer dizer que ele tá esperando o sinal. Se o cara faz a curva à direita, quer dizer que ele não precisa esperar o sinal. Então, vamos criar um algoritmo aqui que quando desenha a rota do motorista, ele não precisa fazer curva para a esquerda? É isso. Vamos ver quanto que salva, quanto que economiza de gasolina, de tempo, essas coisas. E foi um case muito forte, assim, cara, funciona muito bem. Que doido, né? É muito louco isso, né, cara? E aí são inovações que acontecem... E tipo, uma funcionalidade tão fácil pra cidade, né? Pode virar à direita. Quem vai à direita, né? Não é uma mudança, tipo, infraestrutura enorme que precisa ser feito, né? Poxa. E aí foi um algoritmo que faz isso. E aí, cara, essa foi a minha vida na Foxtrot ali, eu aprendi pra caramba. Eu acho que eu aprendi muito sobre essas três coisas. Eu acho que idioma, principalmente, cara, que eu tive. O padrinho do meu filho, ele é chileno, americanizado, mesmo cenário que eu, assim. Ele morou muito tempo em Miami. E ele mora no Brasil hoje, ele mora em São Paulo. Cara, a minha conversa com ele parece coisa de maluco. A gente começa falando inglês, vai para português um pouquinho, depois vai para espanhol, volta para inglês, português, espanhol. Cara, fica nessa, porque eu não sei se você sente isso, Gustavo, mas a língua para mim, muita gente fala assim, tem que traduzir. Mas quando você começa a falar bem, ele é só uma extensão, né? Então, tipo, eu falo em português, né, amigo, friend, já são duas coisas diferentes. Até que eu tenho muita dificuldade em traduzir algumas vezes, porque é uma chavinha que você muda, né? E aí tem muitos cenários que você está falando em inglês com alguém, mas existe uma palavra em português que ela encaixa melhor do que em inglês. E isso acontece muito automático, sabe? Então a gente fica falando assim, porque... Conversando com ele, porque não, tem que ser não sei o quê, porque it's very hard. Sabe? E aí encaixa assim, e aí quando eu tava até mostrando para um amigo meu nossa conversa de WhatsApp, cara, é uma loucura, cara, uma loucura. Uma salada de línguas. Porque acaba que você não liga, como os dois falam os três idiomas, você não tem muito essa restrição do que falar, do que não falar, né? Você pode usar melhor as palavras. Isso mas o contexto faz todo o sentido do mundo, e ainda mais em inglês, né? Que em inglês, assim, o cara pergunta, como é que eu falo isso em inglês? E a minha resposta é sempre, qual que é a frase? Porque dependendo da frase, do contexto, para mudar pode ser... Mas, Aurélio, isso daí é até é até legal, cara. Por exemplo, as crianças, elas aprendem mais rápido porque elas justamente não têm esse vício, né? De traduzir, né? A gente, quando vai ficando mais velho, como é que é hello, é oi? Quando você é criança... Vejo pelo meu filho também que está aprendendo a falar agora, ele assimila muito pelos objetos, pelas coisas, né? Assimila pela imagem. E eu acredito que até a dica que eu dou para a galera que quer aprender inglês, quando você vai pesquisar uma palavra, não pesquisa a tradução. Vai em Google Imagens lá e vê o desenho, né? Para assimilar dessa forma que fica mais fácil. Mas realmente, cara, isso é uma coisa muito louca. E você percebeu quando isso começou a acontecer? Quando você teve teu primeiro sonho, assim, em inglês? Lembro, cara. Tô sonhando em inglês, que doido. Foi mais ou menos 3 meses quando eu mudei pra Austrália, assim. Que aconteceu isso? Que aconteceu disso. E hoje eu sou em inglês até hoje, né? Até hoje? E eu falo que eu começo meu dia falando inglês, pensando em inglês. Tudo que eu faço eu escrevo em inglês antes e é um vício, assim. Muitas vezes é ruim até.
Mas é tudo em inglês a partir daquele sonho ali, cara. Quando eu sonhei em inglês a primeira vez, aí nunca mais parou. mistura de vez em quando, né? Agora é uma coisa mais fluida. Então foi idioma, cara, aprendi muito sobre startup, sobre tecnologia, sobre conversar com o investidor, sobre o que importa, o que não importa. Isso era uma pergunta que eu ia fazer, assim, nessa jornada que vocês estavam tendo, né? Chegou lá para a proposta de vender a empresa. Vocês que foram atrás do investidor, como que aconteceu isso? Vocês montaram um pitch, estavam buscando mesmo? Ou meio cara, que veio... houveram alguns problemas e erros na empresa que fez com que a gente tivesse que vender também. Acho que, cara, muito difícil ver uma startup que fez assim, cara, porra... 100% certo. Sabe? Se você vê alguém que fez a startup assim, cara, que foi assim que eu falo, né, uma linear crescente... Cara, tem alguma coisa estranha aí dentro, sabe? Porque não é, cara. Tem problema, tem erro, tem acerto, tem de tudo. E naturalmente a gente era muito jovem, a gente cometeu alguns erros, assim, naturalmente com fluxo de dinheiro, essas coisas. Mas muito aprendizado. Então acabou que a gente teve que vender mesmo, a gente acabou vendendo. Foi interessante a venda. Mas não foi aquele negócio, cara, eu criei uma startup e vendi ela, pô, ganhei dinheiro pra caralho, sabe? Virei unicórnio, né? Bilhões, aí. O processo de aprendizado acho que foi mais importante até. Mas, cara, e aprendemos a conversar com o investidor, sabe? E uma das coisas mais claras, assim, que eu acho que a gente percebeu investidor é muito bom. Quando você fala assim, pô, tô buscando um investidor. Pô, legal. Cara, o melhor investidor que tem é um cliente. O melhor de todos. Sim, nada de risco, zero de share. E ele vai te exigir alguma coisa que vai ter que funcionar para ele, cara. É isso. Sabe? Então a gente começa a ter essa relação e fala assim, cara, será que a gente tem que pegar dinheiro mesmo? Talvez tenha, tá? Mas é o último cenário, assim. Dá para pegar um cliente? Essa pergunta é sempre pro cliente primeiro. Sim. Porque o cliente ele vai ter que validar a sua solução, que você vai conseguir vender para outros clientes. Ele vai ser o feedback mais construtivo, na real, né? E é o menos que tem menos preparação, assim, porque você, não gostei, não acho que me ajuda. Pronto. Esse é um dos melhores feedbacks que pode dar, sabe? Teve até um caso de um cara que abriu um restaurante do lado da minha casa e ele ficou bem bravo, assim, porque o pessoal falou assim, cara, você demora muito pra servir o prato, brother. Seu prato é irado, pô, é gluten free, é orgânico, tem, sabe, tudo perfeito. Porém, você demora muito, cara, 40 minutos pra servir um prato. Aí ele ficou bravo, porque ele falou assim, cara, vocês não entendem que, né, o que eu tô montando aqui, sabe? E por outro lado cara, o melhor feedback que você poderia ter, pô, fazer mais rápido. E se eu tirar o orgânico daqui e continuar fazendo rápido, funciona? Funciona. Então vou continuar. E se sabe, e se não for tão, sabe, a combinação de elementos, né? E aí, ao invés de ficar bravo, aí eu consigo ver que o cara ele é empreendedor de início. Porque o empreendedor de início fica bravo com o feedback. E, cara, se você receber um feedback do seu cliente e falar assim, cara, isso aqui não me ajuda, porra, vira pra trás e faz um jeito que vai ajudar, tá ligado? Sim. Ou você acha que aquele cara não é seu cliente mesmo. E aí entra muito de segmento. Então, essa é uma das coisas que a gente aprendeu ali. E a última foi entrar mais forte na logística, né? Um dos clientes que a gente pegou aqui no Brasil em 2016 para 2017 foi o Mercado Livre, cara. No momento de transação dos correios que eles usavam muito para logística própria. E a gente era a tecnologia que fornecia para eles. Então, você tá lá dentro, você consegue saber o que os caras vão fazer, qual é o planejamento, o que não funciona, o que não funciona, o que dá certo e o que não dá. E aí eu fiquei muito com esse negócio na cabeça, cara. A logística B2C, né? O B2C é Business to Consumer, que é para o consumidor final. Ela vai ser muito importante nos próximos anos, principalmente com o e-commerce, né? Cara, Mercado Livre, a gente chama de Amazon Effect nos Estados Unidos, que é o efeito Mercado Livre. O efeito Mercado Livre faz com que você compre e receba amanhã. Você compra e recebe em 2 dias. Agora, você vai no Mercado Livre e recebe em 2 dias. Você vai num site X de uma marca que você gosta e entrega em 5 dias, e ainda você não sabe onde está seu pedido no meio desse caminho, cara, provavelmente você vai procurar essa marca dentro do Mercado Livre. Sim. Então, o quanto que a experiência do cliente ela importa e o quanto que logística é a experiência do cliente. Então, quando a gente abriu a Biamo, que é a minha empresa agora, eu e o Gustavo, a gente sentou muito e falou assim, cara, logística é o diferencial e não o custo. Porque muitas vezes, até no pré-pandemia, existia esse conceito intrínseco, ou seja, as pessoas não falavam, não acreditavam, mas era o que acontecia, de que a logística é custo. Só que a logística é a metade da experiência de compra. A metade da experiência de compra é a compra e a entrega. Principalmente quando você compra online. Agora, se você está muito bom na compra, na venda ali, né? Você coloca seu site bonitinho, com tudo bonitinho, Google Analytics, essas coisas todas, com preço bom, com não sei o quê, a pessoa vai comprar.
e essa compra ela é com uma transportadora que já deu problema para ela no passado, A experiência já cai bastante. pô, eu comprei com uma transportadora X, esses caras, pô, demoraram, não entregaram, deu problema, sumiu o pedido, você vai na marca que você mais gosta, tá com a transportadora X, o cara fala assim, pô, talvez eu não queira mais, sabe? Aconteceu muito com o Correios. O Correios está crescendo, melhorando muito, né? Melhorando muito mesmo o processo deles. Porém, todo mundo já teve uma experiência ruim com os Correios. Então, quando você vai numa marca que você gosta online e você vai lá, pô, tem Correios, assim, cara, será que eu quero comprar mesmo? Sabe? Então, isso é o que a gente fala que vai ser o mais importante nos próximos meses, anos de e-commerce. A primeira coisa que está acontecendo tem que entregar rápido. Cara, o que as marcas estão fazendo para entregar rápido? Estão usando as lojas como estoque. Cara, se o CD, a reserva é um cliente nosso lá da Biamo, se o CD ele tá indo no Espírito Santo e você está comprando de Curitiba, ele vai demorar no mínimo 4 dias para chegar. Será que mínimo. Será que você pode esperar 4 dias? Entrega da loja daí, né? Aí o que eles fazem, né? O nosso sistema ele ajuda. A gente conecta a loja com o estoque. Quando você compra agora, ele vê que você está em Curitiba, ele vê se tem estoque na loja. Se tem estoque na loja, ele te oferece uma entrega no mesmo dia. Imagina você compra agora online e chega no mesmo dia. E as marcas elas são muito carentes disso ainda, porque você tem um termo novo agora no e-commerce que chama Omnichannel. O Omnichannel ele quer dizer que canais, né? Ou seja, você tem que ser não só multicanal, mas você tem que ser conectado e ver todos os canais. Muito cliente, um dos grandes princípios hoje do Omnichannel é que o consumidor ele faz muita pesquisa antes de comprar. Sim. Ele olha em site. Sim. Sabe? E ele vai olhar nesse site, vai olhar no outro, ele vai ver se reserva tá mais barato que Foxton, se aquela blusa... Até ele comprar, e quando ele comprar, ele já quer aquilo agora. Não tem mais aquela, eu quero experimentar. Até que roupa tem muito disso. Mas essa compra baseada em pesquisa, ela é muito forte. E se o cara foi na loja, ele já gostou de uma coisa, ele vai no site e quer comprar, a marca tem que saber disso. A marca tem que saber desse caminho que o consumidor fez. Eu acho que isso é uma coisa legal de você trazer, Aurélio, porque a gente mostra claramente que, por exemplo, a loja ponto físico até existe compras que acontecem lá muitas vezes, né? Mas ela está sendo muito mais uma experiência do cliente mesmo, né? Ele experimentar, dar o trial e realmente, de fato, ele vai procurar aquele produto online mais barato de algum jeito, né? Então, eu acho que isso vem mudando bastante a forma de como as lojas vão ser montadas, inclusive, né? Talvez realmente elas vão pensar em fazer estoques maiores para cima e deixar uma só experiência de cliente ali embaixo. Talvez seja uma coisa interessante mesmo que vai acontecer. Isso vai moldar muita coisa no mercado ainda, né? Houve uma conversa durante a pandemia que as lojas físicas iam acabar. Não sei se já leram isso em algum lugar. É muito radical daí, né, sim. cara? E claramente não é. Pelo contrário, né? A tendência que a gente está vendo hoje são aquelas marcas que nascem no Instagram, que nascem em digitais. Pro mundo físico. Elas estão indo pro físico. A minha mulher tem uma loja de joias, uma marca de joias, e elas estão abrindo ponto físico, cara. Elas abrindo pelo Instagram. Ou seja, você dá um pouco mais de segurança para o consumidor cara, ele passou de carro, ele viu o nome da loja ali e ele foi no Instagram e viu aquela loja vendendo um negócio bonito, você cria uma confiança maior. E isso é omnichannel. É a pessoa conseguir tomar a decisão de compra dela por ter visto aquela marca em vários canais. A gente até tem uma plataforma, o nosso canal Omnichannel, ele é uma ferramenta nossa, Beatrix, né, o Aurora, que ele canaliza todas as mensagens num lugar só. Então, Facebook, Instagram, Reclame Aqui, site, tudo que o cara mandar mensagem, você vê num lugar só. O objetivo disso é realmente não atrasar a experiência desse cliente numa resposta, em alguma coisa que ele esteja procurando aí nesse topo de funil de pesquisa e tudo mais. Então, realmente são coisas... Que é outra característica. A outra característica do Omnichannel é a hiperpersonalização, que eles chamam. Porque o cara que já reclamou 3 vezes em 3 canais diferentes, quando ele for pro quarto, cara, ele quer que você já saiba do que ele falou. Tudo que ele reclamou, sim. Agora, se você vai chegar no 4º canal e fala Vão assim, perguntar cara, ainda o que já tá, não vai comprar nunca mais com você. Né? Exato, já tá pé da vida. Então, a gente acredita que o Omnichannel vai ser o grande o processo ali, grande característica do e-commerce nos próximos anos. Usar as lojas mesmo, fazer entrega rápida, porque vai ser já é o diferencial. E a nossa tecnologia ela faz com que a gente conecte as lojas. E aí uma parte que é muito complexa é que as lojas se conectem a transportadoras locais. E Aurélio, qual que é a chance de a gente desmembrar essas transportadoras? Por exemplo, assim, a gente já tem a Uber que faz entregas 99. Qual que é a chance de, por exemplo, a tua plataforma entrar como uma transportadora digital unindo tudo isso? Assim? Você acha que tem algum movimento do mercado de tentar fazer isso, alguma coisa assim? Já tem um pouco do que a gente faz, assim. A gente
A gente não entra no mundo da operação, ou seja, se o pedido não foi entregue ou não foi, se demorou ou não demorou. Não é responsabilidade nossa, é responsabilidade da transportadora. Mas a gente une todas as transportadoras numa plataforma para que cada loja em cada cidade, cada estado, ela possa ter a mesma experiência. Porque o grande problema é, cara, você está em Diamantina, Minas Gerais. Imagina que existe uma loja multimarcas da Arezzo lá, na reserva. Aí você comprou, eu estou em Diamantina. Vai sair dessa loja, quem fez a entrega foi o marido da mulher. Aí o marido da mulher tá cheirando cigarro, foi meio rude com você, talvez você não goste. Cara, a experiência da Arezzo/Reserva em Diamantina vai ser muito ruim. Sim. Agora, se você compra na Arezzo/Reserva em São Paulo, vai chegar de Uber, bonitinho, 40 minutos. Então, essa diferença de experiência, ela começa a ser muito importante quando você descentraliza seu estoque. E, cara, os caras têm 1000 lojas no Brasil. Imagina que a loja de Imperatriz Maranhão tem uma transportadora zero digital com problemas, etc. E a do Espírito Santo ela é bonitinha, etc. A experiência de compra vai ser diferente. Então a gente padroniza isso, a gente coloca transportadoras locais, até uns caras pequenininhos mesmo. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma transportadora que chama Boivini. Cara, ninguém nunca ouviu falar de Boivini, mas os caras fazem um trabalho super especializado para a região. E eles estão conectados com a gente, o cara que usa, né, a loja que usa Boivini no Rio de Janeiro e que usa Uber em São Paulo, vai entregar exatamente a mesma experiência para o consumidor final. Com rastreio, com o nome da marca. A gente esconde o nome da transportadora. Fica agora, a marca de vocês, no caso. A marca da marca. Da marca, isso. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com a reserva, quem está fazendo a entrega para você é a reserva. Não é a Boivini ou a Uber ou a Entrego, etc. Porque a gente acredita que isso é um dos gatilhos de compra do consumidor. Se você vai comprar na reserva e fazendo entrega aos Correios, vai existir pessoas que não vão querer comprar porque é Correios. Agora, se você está fazendo a entrega como reserva e o consumidor ele vê a entrega reserva, provavelmente ele não vai se preocupar. E pode ter sido Correios no meio, sabe? Sim. Que é o que o Mercado Livre faz hoje. Você compra no Mercado Livre em BH, em Diamantina, em Curitiba, em São Paulo, quem está te entregando é o Mercado Livre. Só que ele está conectado com várias transportadoras regionais ali que vão fazer essa entrega para você. Então, essa é uma tendência muito clara, da marca ela começar a controlar toda a experiência, né, da compra à entrega. Isso é muita estratégia da montadora. A montadora tem uma estratégia bem forte em relação a isso. Por isso que eles acabam fazendo, né, o banco, tudo. Eles dominam a cadeia de produção inteira para a entrega ser E sabe qual que é a curiosidade mais legal que a gente aprendeu sobre essa logística omnichannel? É que quando a gente tem um investidor que é a Randon Ventures, que é a Randon ali de Caxias, e eles controlam muito o segmento de autopeças, né? Eles têm muitas indústrias, a Nakata, Suspensys, esses caras. E quando a gente foi para distribuidora de autopeças da ponta, que entrega para oficina, a gente descobriu que esse cara já é omnichannel. Tipo, ele já é omnichannel. Por quê? O cara da oficina pode ir lá e pegar o pedido, ele pode comprar pelo WhatsApp, ele pode comprar por televendas, ele recebe em 2 horas, em menos de 2 horas, inclusive. Esse cara já tem estoque descentralizado em vários lugares do Brasil. Então, tipo, todas as características do que essas grandes marcas do varejo querem fazer, que é, ir pra loja, descentralizar estoque, fazer entrega rápida, a Autopeças já faz. Então, a gente até segmenta muito o nosso mercado, que a gente ataca muito o setor de autopeças, porque já é omnichannel, mas ainda não é digital. É muito manual. Então, a gente acredita que há potencial muito grande de você reduzir fricções, né, de produtividade durante por você colocar a tecnologia. Sem dúvida. E é bom testar nesse mercado, né? Porque ele também já está mais maduro nessa curva, exato, né, cara? Então, até para vocês, as respostas são mais rápidas do que vocês precisam testar. Se um pedido chega mais de 2 horas para uma oficina, o cara dá nota 0 e fala assim, cara, demorou muito. Que top. Se você compra na reserva e recebe no mesmo dia, você fala assim, caralho! Eu recebi hoje, sabe? Hoje. E assim, eu não sei, posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que você falando do mercado de autopeças aí, eu acho que ele ainda não cresceu nem metade ainda, porque eu não sabia. E aí, de repente, se está tudo digitalizado, eu não vou mais na autopeça comprar uma peça que eu precisava, que eu achei que eu tinha que ir lá na Autopeças Mercedes procurar uma lâmpada, e às vezes eu posso estar comprando online. E então, chega 2 horas na tua casa. Cara, assim, real, cara, o autopeça, é por isso que a gente é focado, porque a gente é muito impressionado com esse mercado, como ele foi conduzido até hoje, sabe? Cara, os caras que trabalham em autopeça hoje, é um mercado muito nervoso. Cara. Just in time o negócio, cara. E aí tem alguns produtos que estão surgindo dentro da Autopeças, que um deles é você pesquisa a placa do seu carro e ele já te traz todas as peças que aquele carro pode usar. Aí você fala assim, cara, minha mulher tem uma SX, Mitsubishi SX.
Aí ela falou assim, cara, quebrou o farol traseiro direito do meu SX. Você entra lá no manualzinho com o número, Você né? coloca a placa do carro, ele já aparece, farol direito, não sei o que, não sei o que. Cara, você Porque aperta e chega você... achar o númerozinho da pecinha, às vezes eu tinha um Fiesta que caiu um detalhezinho, que era um pedacinho de plástico desse da porta. Como é que eu vou comprar outro se eu preciso do número que estava no negócio que perdi? Perdeu. Perdeu, né? Embaçado. Mas aí você está explicado assim que puxou a placa, não, todas as peças estão dentro desse carro, que aí você descreve. É tipo um Google te ajudando É isso aí. Sabe uma coisa que eu vi também de autopeças e eu ouvi falar e não cheguei a usar? A Ford estava fazendo, quando estava saindo do Brasil, ela fez um aplicativo que você conseguia comprar peça do carro e aí ela juntava todas as concessionárias que tinham estoque de peça parada. Então você digitava aqui, eu quero uma calota para Escort. Aí o lugar mais perto que tinha calota, todas as concessionárias que estavam se desfazendo daquele estoque, já estava ali a peça. Então você conseguia comprar lá do Espírito Santo a calota que não tinha em Curitiba mais. Entendeu? Tem um dado da McKinsey, né, aquela consultoria americana, que eles falam que 40% dos lucros da cadeia de autopeças eles serão redistribuídos nos próximos 20 anos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, cara... O mercado vai ser reinventado. O mercado vai ser reinventado, completamente reinventado. E, naturalmente, você vai ter uma demanda muito grande por inteligência artificial, por digitalização, por velocidade, por questões como essa do carro, né? Da placa do carro, saber qual peça que é, etc., porque esse conhecimento ele é muito técnico, ele está muito na mão do vendedor da distribuidora. Sim. Pô, meu Gol AP 94 está com um amortecedor ruim. Ah, não, você pode usar o do Voyage 94 também. Ah, você pode usar do não sei qual, você pode usar do Santana Quanto. Esses caras sabem isso. A gente não sabe disso. A gente não é leigo, né? Muitas vezes até nem o cara da oficina sabe disso, sabe? Então, é um mercado que ele vai se revolucionar muito e a gente está no meio dele, cara. A gente tem clientes como farmácia, que é bem parecido. A gente tem cliente como a Natura, a Reserva e tal. A gente tem muito cliente de autopeças, porque a gente acredita que essas grandes varejistas daqui 2, 3 anos, eles vão estar operando como a Autopeças opera hoje. Então a gente construiu um produto para autopeças agora, que vai digitalizar, ele vai funcionar muito bem para aquele mercado. Sim. E esse é um pouco esse é o terceiro ponto ali de aprendizado que eu tive dentro das startups. Aprendi muito sobre logística, sabe? E aí tem um dado bem legal só para falar da logística, que eles chamam de última milha, é o caminho final, né, do distribuidor até o cliente final, do centro de distribuição até o cliente final. E se você olha para o tamanho físico desse percurso, ele é muito menor do que o tamanho da cadeia inteira. Sim. Por produção, aí tem que mandar para um CD, só que ele representa 53% do custo. Sim. Então, tipo, cara, o custo do last mile, da última milha, é um custo muito alto e é muito difícil de operar. E essas marcas todas, o mercado brasileiro inteiro, mundial inteiro, tá indo pro last mile. Na China, 70% de todas as vendas online já é em 24 horas. Já entrega em 24 horas. Ou seja, para você fazer uma entrega em 24 horas, ele tem que ser última milha, né? Porque para você entregar em 24 horas, você tem que estar perto do cliente. Sim. Então, vai ter um desafio muito grande de custo, né, versus recompensa. Será que vale a pena eu ser omnichannel para eu entregar rápido para o cliente? Cara, não só vale a pena, mas vai ser sua sobrevivência. Mas, sabe? Aurélio, você acha que assim o drone, essas outras alternativas de transporte não podem solucionar isso de uma maneira melhor e mais eficiente? Cara, eu até nem mencionei aqui, mas um dos pontos que eu trabalhei muito na Boeing foi com drone, legislação de drone. Cara, eu acho o drone sensacional, acho que é uma invenção. E naturalmente todas as invenções que funcionam hoje, elas foram inventadas para guerra, né? Naturalmente, você olha, infelizmente, o que está acontecendo. Infelizmente, né? Na Ucrânia, na Rússia, Israel e Palestina, Gaza agora, é só drone, cara. É só drone. Naturalmente você tem o combate armado, mas o drone, ele, naturalmente, toda a tecnologia que é usada para guerra, geralmente ela avança muito rápido. Né? Sim. Porém, tem um grande problema no drone, que é a liberdade de acesso. Hoje o drone tem um grande problema, que é você criar limites no qual aquele drone pode operar. Exemplo, você tem que operar até 120 metros, eu acho, de locais residenciais. Nos Estados Unidos, se um drone passa em cima da sua casa, independente da altura, você tem o direito de participar daquele negócio. Ou seja, se o drone está entregando um pedido de R$100 e está cobrando R$20 de frete, você tem o direito de participar em cima daquele frete. Entendi. Porque você está passando pela tua propriedade. Exato. Praticamente. E aí, por exemplo, imagina que você está na sua casa, tranquilo, está passando um drone e tem câmera e está te filmando dentro da sua casa. Então, tipo,
ainda é muito complicado você definir o que são padrões de controle de segurança de drone. E é um dos grandes pontos que eu acho que vai demorar para começar a ter essas entregas para o consumidor final em drone, sabe? Eu acho que existem outros elementos que são... Carro autônomo, talvez. E eu acho que o mais prático, assim, tipo... Uma bike autônoma. Tipo, eu acho que eu sou muito prático, assim, eu gosto de tentar ver o que com a tecnologia de hoje funcionaria melhor do que funciona hoje. Né? Cara, eu acho que essa questão de você avançar o estoque e estar à distância de andar ou de bicicleta para fazer entrega para um cliente, ela já resolve muito do problema. Imagina que, sei lá, você tem um centro de distribuição que está lá em São José dos Pinhais, dá 10 km da minha casa. Se você sabe o padrão de consumo do morador de Curitiba, do bairro Seminário, por exemplo, você já pode avançar um estoque ali para o bairro Seminário e todas as entregas que eu for fazer, ele sai de bicicleta para sua casa. Então, a tecnologia que a gente tem hoje, que já funciona, é dados e inteligência artificial. Puta, mas aí, Aurélio, eu acho que, cara, quando você entra nessa visão, eu acho que você vai envolver até arquitetura e urbanismo. Eu vou falar agora urbanismo em questões de construção de cidade. Porque vou mover o estoque da minha loja para cá. Talvez uma região que seja mais central. Porra, mas daí você começa a mexer com o plano diretor da cidade. Pô, mas essa região central podia fazer um prédio imenso e daí a cidade tem planejamento de jogar indústria e estoque para lá e dar incentivo fiscal. Então eu acho que aí começa a dar uma intersecção de setores assim monstruosa que para a gente se adequar a uma nova economia é como se a gente falasse assim, não, peraí pessoal, a gente tem que remudar o nosso modal de urbanismo, assim, de arquitetura. E eu concordo. Eu acho que faz sentido, sabe? Eu acho que não... Uma coisa que a gente vê bastante aqui é, por exemplo, o pessoal mora bastante assim nas partes centrais, né? Que em Curitiba a gente tem uma alta densidade demográfica com prédios e tal, que lá em Recife então nem se fala. Mas quando você vai, por exemplo, à Austrália, no Canadá, que eu morei na Austrália também, em outros países, a gente vê que downtown, centro, é mais comércio. Comercial. E as pessoas, né, elas optam por morar mais afastada. Só que para isso acontecer, você tem lá o trem que vai rápido, você tem rodovias que dão fácil acesso, né? A infraestrutura da cidade permite que isso aconteça mais facilmente. Mas você concorda que tem restaurante, barzinho e lojas em todos os lugares da cidade? Sem dúvida. É justamente isso que eu tô falando. Sem ter que mudar nada, você já consegue fazer um trabalho muito melhor e muito mais prático do que você faz hoje. Exemplo, aqui nessa região do Batel. Cara, você tem 3 shoppings aqui. Todos esses shoppings somados devem ter umas 1000 lojas. Cara, essas lojas... E te garanto que tem loja vazia. Se você coloca ali um estoquezinho saindo dali, cara, sai pra cá de bicicleta, e esse tanto de bicicleta que tá surgindo agora da Tembice, você já consegue economizar muito em termos de consumo mesmo de CO2. Tem um projeto que a gente está fazendo, inclusive, lá em São Paulo, no Shopping Morumbi, que a gente está pegando todas as lojas do shopping que fazem entrega, pelo WhatsApp, e-commerce, que seja, e aí a gente foi descobrir quantas transportadoras vão visitar diariamente aquele shopping para fazer coleta e entregar no consumidor. Cara, mais de 10. Tudo, sim. Mais de 10 transportadoras todos os dias, indo com carro / moto, e até fiorinho, que seja caminhão, para ir coletar pedido, 1, 2, 3 pedidos de lojas que estão saindo de lá. O que a gente está fazendo? Vamos centralizar uma transportadora com veículo elétrico, fazendo entrega para o consumidor no mesmo dia. Cara, só daí... A economia que você tem é uma parada absurda. Ou seja, eu acho que existem maneiras de fazer o que a gente faz hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, mais prático. E, Aurélio, isso daí até me veio um insight assim, né? Perguntando mesmo na ignorância. Cara, e se fatiasse mais ainda esse processo, né? A gente tem o centro de distribuição e o last mile. Se a gente conseguisse fatiar de um jeito que o centro de distribuição levasse para um centro de distribuição de last mile, né? Então, naquele last mile, reunisse todos os pedidos que tivesse que entregar só naquela região. Existe alguma coisa nesse formato hoje? Cara, é complicado? Eu sei que na Holanda existe, eles chamam de Micro Fulfillment Center, que é centro de distribuição micro dentro da cidade, e eles fazem isso. Porém, o grande problema é colaboração, cara. Todo mundo fala muito de colaboração, mas na hora de fazer na prática... As grandes marcas elas acabam indo para os seus próprios lados e eu acho que por caminhos naturais. Sim. A não ser que você tenha o Estado envolvido, né, o governo da cidade envolvido, é muito difícil que isso aconteça por iniciativa privada própria de cada uma das empresas. Inclusive, uma das coisas que a gente está fazendo nesse projeto do Shopping Morumbi junto com o INSPER, lá, a faculdade lá de São Paulo,
E aí, qual que é o grande chamariz disso? É que o valor vai ficar mais barato. A ESG, muito legal e todo mundo quer entrar nessa. Mas, se você vai pagar R$5 a mais para um frete, para você ter ESG e ter, né, melhorias... Você não vai pagar. Não vai pagar. É isso. Então, tipo, você tem que conseguir unir os dois. As grandes revoluções do mundo é quando você consegue trazer o bem-estar e custo, redução né? de custo. É isso. E eu acho que quando você vê projetos como esse, tipo, vamos juntar todo mundo. Mas quanto que eu vou pagar nisso? Ah, não, tem que pagar R$2 a mais porque é veículo elétrico. Não vai pagar. Então, tipo, a grande dificuldade, eu acho que dessas inovações que são voltadas à sustentabilidade é você conseguir ao menos igualar o preço que é pago, o custo que tem daquilo ali. Quando você consegue trazer sustentabilidade, governança, melhoria social com um custo igual ou reduzido do que você faz... Aí você ganha o mercado. Aí acabou, cara. Mas matou. Mas eu acho que é muito difícil fazer essa equação. Mas o Microfulfillment Center ele funciona bem. Eu sei que em Amsterdã tem muito processo desse que o governo da Holanda e a prefeitura de Amsterdã fazem, tá? Mas é que, cara, a Holanda ela tem um sistema integrado ali de transporte muito massa, né? Ônibus, trem, barco, bicicleta. Pô, você pega um ticket lá, você usa o que você quiser. É muito doido. E até a logística lá é muito organizada, tá? Eu conheci um professor de lá que chama Jan Franso, que ele trabalha com grandes cidades, grande densidade, e ele faz esses estudos para melhorar essa logística ali como um todo. Mobilidade urbana, sim. E esse cara é fascinado pelo Brasil. Ele é fascinado por São Paulo e é fascinado pela Cidade do México. Porque, cara... Desafiador, né? Essas duas só as pequenas. Só pica. Então, é bem interessante. A logística é bem complicada, né? Muito complexo. Eu acho que depende de nós mesmos, sabe? Cara, eu tô trabalhando com isso, eu tenho uma empresa de tecnologia, eu consigo oferecer ambos em algum cenário, né? Que é o ESG mais o custo, cara, eu vou acelerar, porque eu acho que isso é transformacional, sabe? Legal, que show. Bacana, hein? Eu tenho uma última pergunta. Nas suas trajetórias de vida aí com fundos, ventures, startup, aonde que você conseguiu tirar o maior proveito disso? Foi em uma cidade em específico? Foi alguém que te indicou? Foi os contatos que você fez ao longo do mundo? Como é que foi essa trajetória, assim, para você ter abertura a esse mercado de capital, né? Cara, eu acho que a combinação de duas coisas, cara. Você botar a cara a tapa mesmo e não ter medo de errar, assim. É isso. E aí tem alguns casos específicos. Por exemplo, quando eu trabalhava em São Francisco, trabalhava num coworking, inclusive um dos pontos que eu sempre menciono aqui, eu trabalhava num coworking que tinha mais de 10 empresas e eu não sabia o nome de ninguém. Não se conversava. Não se conversava mesmo. Uma beleza que tinha lá de cidade você pegava um Uber Pool, aquele que era compartilhado, você sentava do lado do investidor. Mas podia fazer o pitch da sua ideia, etc. No Uber. Aconteceu algumas vezes comigo, real, assim. Porém, você não tinha uma comunidade muito transparente, comunicativa de empreendedores. Quando eu cheguei em São Paulo, no Cubo, cara, eu fiz meus amigos profundos lá, que são empreendedores e a gente compartilha muito coisas hoje. Eu cheguei em Curitiba e eu trabalhei muito tempo de casa em Curitiba, né? Aqui em Curitiba. E quando eu vim pro Brains, cara, pô, você já faz uma rede de pessoas que você comunica, que você conversa, que você troca uma ideia ou outra, que eu achava que não existia aqui, inclusive. Então, acho que o principal ponto é ser humilde para buscar informação e buscar ajuda com pessoas que estão próximas e ser aberto, cara. E talvez é uma das coisas que eu acho que o Brains é bem legal, assim, cara, que você tem... Não sei como surgiu isso, naturalmente vocês estão, né, os fundadores, mas eu acho que essa criação de uma ideia das pessoas que são atraídas por esse lugar, naturalmente são pessoas que estão mais abertas a conversarem e trocar ideia. Perfeito. Algo que quando você cria um produto, seja um coworking, onde você quer silêncio absoluto e você quer que as pessoas não conversem muito para não atrapalhar, provavelmente você vai ter um coworking que não tem muita comunicação. Cara, tem festa aí toda quinta-feira, cara. Dale. Tem uma festa que você conversa com a galera que você conhece ela um pouquinho mais a fundo, sabe? Você sabe o que a pessoa trabalha, sabe o que ela faz ou não, mas quando você faz um happy hour ali, você troca uma ideia um pouquinho mais profunda com o pessoal, aí você se conecta mesmo, né? Pode ser um dos diferenciais, cara. É botar a cerveja na mesa e tomar. Mas esse cara, tem um... Mas vocês sentem isso também, né? Claro. Sim, claro. Inclusive, isso é uma das coisas que eu Gustavo, a gente sempre traz, que, cara, a gente gosta, né? Que tem que conversar, tem que ir atrás. Mas isso também é muito pela experiência de vida
né, o Gustavo morou fora, eu morei fora, e é isso, a gente sempre quando tava fora, a gente sabia que quem ajudava a gente era a galera ali, né, que conheciam as coisas, que ia falar. Então o intuito nosso também é esse, né, porra, tá todo mundo andando nas mesmas pedras, quem já passou por que não pode compartilhar, né? E cara, uma coisa que é os chopp, né, por que toma? Inclusive tem uma cultura que os caras falam assim, ó, você tem que trocar ideia uma vez sobre o negócio e a outra vez bêbado. E tem que fazer sentido as duas vezes. Daí é beleza. Aí Primeiro bêbado, depois são. Melhor assim, né? O que eu falei com você mesmo ontem? Não, mas eu não sei se escutei essa história do Michael... Esqueci o sobrenome dele agora. O cara da Ryanair. Aí ele foi, na época, ele querendo melhorar a Ryanair, ele foi para os Estados Unidos para conversar com outro cara da low cost, mais top, lá do Texas. E aí ele descobriu que o cara gostava de tomar uísque. Então ele foi, chamou o cara para tomar uma, e aí o cara gostava de tomar muito uísque. Eles acabaram tomando umas 2 garrafas e altas conversas. E aí no outro dia, ele contando no livro, né? Ele, mas aí no outro dia que eu acordei, eu não lembrava de nada da conversa. Não aprendi nada, porra. Então tem que trocar ideia ali. Você toma uma para fazer amizade e no outro dia você. E aí, mas me conta aí, lembrou daquela conversa? Mas é verdade. Eu infelizmente agora, ou felizmente, eu tô quase 1 ano sem tomar álcool. Uma coisa que foi muito natural na minha vida, assim. Fazendo um detox. Cara, não, eu tive um problema no meu nariz, no meu septo nasal, que eu tinha muita dor de cabeça e eu não sabia de onde vinha. E eu fiquei uns 6 meses assim, cara, acordava com dor de cabeça, com dor de cabeça. Tipo sinusite, assim? Ou... Era mais... ele tava até pinçando o nervo do meu trigêmeo, então foi um negócio bem, bem pesado, assim. E aí, naturalmente, isso foi arrastando por meses, né? E aí eu bebia vinho de noite com a minha mulher, eu acordava no outro dia com dor de cabeça. Eu falei, cara... Tá dando ressaca, né? Sabe que eu fiz os 30 anos, os famosos 30 anos de idade, tá me dando... E aí, naturalmente, eu fui parando, assim. E aí eu acabei criando uma rotina onde o álcool não estava envolvido. Aí eu fiz a cirurgia, melhorei tudo 200% e tal. E eu não bebo mais, eu não sinto mais falta, assim, sabe? É isso. E eu também não quero ter dor de cabeça de ressaca. Né? Eu já tive muito dor de cabeça agora esses últimos anos, meses, né? Com os filhos pequenos a gente muda um pouco, né? Mas eu tenho uma das coisas que eu tenho colocado na minha cabeça também, é que essa é uma opinião, percepção minha. Eu acho que as pessoas que passam dos 40 anos de idade, assim, a capacidade de você conseguir mudar a sua rotina, mudar o seu lifestyle depois dos 40 é muito mais difícil do que nos 30. Você vê um cara, por exemplo, o pessoal que é atleta, né, a vida inteira, esses caras correm até 80 anos de idade. Você pega um cara que é sedentário aos 45 anos de idade, provavelmente vai ser muito difícil dele começar a fazer uma vida diferente. Então eu comecei a colocar algumas coisinhas na minha vida que era, cara, o que eu vou fazer agora? Eu tenho 33. O que eu vou fazer agora com 33 que eu vou estar fazendo até 80, sabe? E aí eu coloquei algumas coisinhas, cara. Mas depende. Se você tiver um personal dentro do cowork que você trabalha, ele te leva pra academia agora. Inclusive eu tô indo agora. Gente, uma conversa maravilhosa com o Aurélio. Vamos até já combinar aí daqui a uns 2 anos para você contar o que aconteceu nesse período aí. Exatamente. Porque, putz, esse negócio de autopeças aí me deu uns insights aqui. Não, e você vê que o menino não para, né? O cara rodou 22 países, foi isso? Nesse pouco período, né? Tudo é trabalho, sempre uma coisa nova. Então, daqui 2 anos, com certeza tem coisa nova. Já tá rolando já, cara. Viu o spoiler? Olha aí. Aí, ó. Daí a gente conta depois. Mas que beleza. Top demais. Eu falei que tinha que ser, cara. Você bota um mineiro aí pra conversar, dá pra gente apanhar. Eu tenho que cantinho aqui, Gustavo. O próximo a gente faz um churrasquinho já, cara. Verdade. Aurélio, muito obrigado pela visita aí. Vamos e estamos juntos. E daqui a pouco vamos querer ouvir mais história, o que evoluiu aí depois dessa nossa conversa. Sem dúvida. Beleza? Quer mandar uma última mensagem pro pessoal, pra galera? Agradecer e estou à disposição aqui em Curitiba. Se quiserem conversar comigo, posso colocar meus contatos aí também, telefone, tudo tranquilo. Sempre aberto a conversar. Cara, bora trocar uma ideia. Então muito é isso. Bom. Pessoal, valeu. Estamos encerrando mais um podcast aqui da Brains, o Brainscast. Não esquece de compartilhar, curtir o vídeo, dar o joinha. A gente vai deixar os links aí do Instagram, os contatos depois para quem quiser entrar em contato com o Aurélio, saber um pouquinho mais o que ele faz também. E obrigado por estar vendo a gente. Fechou. Né? Valeu, gente. Obrigado. Abraço. Tchau.